A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Jardim Lacerda e hoje trago a palavra do Senhor em Hebreus 4, que diz assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Paulo demonstra aqui uma preocupação com a caminhada dos crentes, que parecia não estar levando Deus a sério. E continua: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque a nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos de Deus, aos olhos daquele que temos que tratar. A palavra refere-se aos que deixam de perseverar na fé e na obediência a Jesus. Resulta em deixar de alcançar o prometido repouso eterno no céu. Em Hebreus 3:18, aliás, diz: a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão dos que foram desobedientes? A possibilidade do crente no Novo Testamento não entrar no repouso prometido por Deus é ilustrada pelos israelitas, que deixaram de entrar na terra prometida após Moisés conduzi-lo para fora do Egito. De duas formas. Primeiro, os israelitas experimentaram o poder redentor de Deus, viram as obras poderosas de Deus, e ainda assim se tornaram desobedientes, porque não queriam crer nas promessas de Deus e nem acatar as suas advertências. Por isso morreram no deserto e deixaram de entrar na terra prometida. 2. As experiências iniciais que os israelitas tiveram com Deus não garantiram a sua chegada em paz em Canaã. Ao deixarem de perseverar, desprezaram a sua única fonte de segurança, a graça, a misericórdia e a presença do Deus vivo. Uma vez que entrar no repouso físico já foi tão difícil e impossível para muitos, numa época que não precisava tanta sinceridade no coração quando se dizia arrependido de tal pecado, pois bastava sacrificar um animal cujo tamanho e valor equivalia ao grau do pecado cometido. Mesmo assim, muitos saíram do Egito para morrer no deserto e não para morrer no deserto e não obedecer à palavra do Senhor. Morriam em vão, a troco de nada. Imagine agora que Deus não quer mais que rasguemos nossas roupas, nem coloquemos terra sobre a cabeça, mas sim que rasguemos o nosso coração, que chegamos a Ele com verdade. Deus nunca chamou atores, atrizes para o teu reino, mas chama os verdadeiros adoradores que abandonam o pecado
Deus quer que abandonemos o pecado na certeza da esperança de andar com Deus. Todos que encenaram, contracenaram no deserto, e ainda hoje muitos que continuam atuando, com certeza não verão a Deus. Paulo escreveu a epístola aos Hebreus para incentivar os membros judeus da igreja a manter a fé em Jesus Cristo e a não voltar às suas práticas antigas, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele eu não terei alegria. Não vai encontrar com Deus. Hebreus 37, 38, versículos 37 e 38. Jesus está voltando. Há uma necessidade tremenda, uma pressa tremenda que a gente venha se posicionar. Nós vemos pessoas levando a Deus de qualquer maneira, só porque tem um cartão de membro, porque tem um pastor na igreja, mas não tem vida com Deus não. Ah, mas eu não saio da igreja, não significa nada. Eu estou cansado de falar sobre essas coisas, sobre essas buscas exageradas, mas a base, a raiz disso tudo é a hipocrisia. É claro que eu não estou falando de todo mundo, mas tem uma leva de gente aí que está brincando com Deus, está brincando com a sua salvação, com a vida eterna. E quantos desses já partiram e, segundo a palavra de Deus, está em apuros. E é uma situação eterna. Eterno é eterno, é aquilo que nunca acaba. Lá não adianta, aqui enquanto a vida é esperança, misericórdia de Deus, não tem pecado que Deus não perdoa. Mas depois que bateu lá, já era. Depois que tiver que enfrentar o juízo, sabendo que está perdido, não adianta mais. Então, temos oportunidade aqui de nos corrigirmos, de pararmos, não estou falando de... Quando a Bíblia diz seja santo que eu sou santo, é claro que a gente nunca vai conseguir ser santo. Né? Seria hipocrisia falar isso, mas é se esforçar, é ir largando as coisas que é errado, que a gente sabe que é errado, se esforçar, procurar agradar a Deus, procurar fazer o bem, procurar ser verdadeiro com as pessoas, porque do contrário, estaremos perdendo tempo achando que vamos para o céu, que vamos ser salvos, amém?